uma parte da nossa história. O episódio de hoje vem até a primeira instituição de ensino público do país. Estamos no Colégio Ateneu e aqui a gente vai conhecer um pouco mais da nossa história, porque você sabe, se reconhecer através disso é outra coisa. Fundado em 1834, época que o Brasil era uma monarquia, o Colégio Ateneu já nasceu com uma missão muito nobre. Aqui comigo, a professora Naudemir, que tem a missão de proteger esse legado, né, professora? Você guarda um pedaço dessa história. Aluna, professora, hoje ex-aluna e voluntária. Falar do Ateneu não é só falar do Ateneu em si, como ensino, como escola, e sim como todo um contexto histórico do Rio Grande do Norte. Porque foi através do Ateneu que surgiu a educação do Rio Grande do Norte. Isso que eu ia falar, professora. O Ateneu ele foi a porta de entrada para toda uma época, né, que o Rio Grande do Norte viveu. Sim, com certeza que foi. Quando ele foi fundado, em 1834, só existia na província do Rio Grande do Norte 7 vilas. O que seria 7 vilas? 7 cidades: Caicó, Mossoró, Porto Alegre, Extremóis, Natal, especificamente, né, que era o maior centro, e só existia o ensino primário e houve uma necessidade muito grande de se criar uma escola com ensino secundário. Ainda não existia um sistema de fiscalização como hoje nós temos. A Secretaria de Educação, mas vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura. Em outras palavras, o Ateneu surgiu para trazer uma educação de ponta para um Rio Grande do Norte que estava em pleno desenvolvimento. Foi uma inovação para o período, porque a questão da educação surgiu com o Ateneu, a questão da cultura do Rio Grande do Norte surgiu com o Ateneu, a questão política que surgiu com o Ateneu. Essas paredes do Ateneu, elas respiram história. Muitos personagens importantes para a história do Rio Grande do Norte, personagens inclusive que a gente contou aqui já na websérie, como Café Filho, o Câmara Cascudo, que foi aluno, professor e diretor interino em 1937. Ele foi nosso aluno aqui em 1912, que estudou também com o Dr. Silvio Pedrosa, com o ex-presidente da República, João Campos Café Filho, que assumiu o governo dia 24 de agosto de 54. Tem fatos importantes também que aconteceram aqui no Ateneu. O Ateneu foi a testemunha, por exemplo, o surgimento da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Aconteceu aqui, né? Justamente, isso decorreu em 1937, quando o Luiz da Câmara Cascudo assumiu a direção da escola. Professora, eu imagino que no decorrer desse tempo todo, que vocês são quase 4 décadas se dedicando ao colégio, inclusive de uma forma de um desprendimento muito grande, trabalhando como voluntário, eu acredito que aconteceu vários episódios, né? Episódios memoráveis que não estão na história, mas que estão na memória. A senhora consegue lembrar algum desses episódios aí? Bem, olha, trabalhei nos arquivos, descobri várias pessoas ilustres que estudaram por aqui e houve esse fascínio assim grande que em 2004 houve a necessidade de se criar esse memorial que nós temos hoje aqui. Chama-se o projeto Memória Viva, que é o objetivo maior de preservar a história do Ateneu, não só do Ateneu, como de todo o contexto do Rio Grande do Norte, porque, como eu já falei, né, tudo o que aconteceu aqui, os fatos históricos, culturais e políticos, passaram pelo Ateneu. Só para você ter ideia do que a professora Naudemir está dividindo com a gente, além do presidente Café Filho, pelo menos 10 governadores estudaram, são ex-alunos do Colégio Ateneu. Daí você entende a importância geográfica, histórica e cultural para o Rio Grande do Norte. Aqui participou da formação de vários agentes políticos que determinaram a nossa história. Na sua pesquisa aí, há registros do aluno, aí eu falo do aluno Câmara Cascudo, de como era o histórico de Câmara Cascudo, dos corredores do Ateneu? Câmara Cascudo sempre foi e sempre será essa pessoa em destaque, intelectualmente falando, porque nos nossos arquivos eu constatei realmente que ele
se destacou em tudo. Tinha boas notas. Tinha boas notas, foi um excelente diretor, certo? Foi um pequeno espaço de gestão, mas que com uma significação uma representação muito grande, até porque em se tratando de Câmara Cascudo, você sabe... É um motivo de orgulho para o Ateneu. Foi um motivo de orgulho para todo o Ateneu e para a educação de uma forma geral, né? Professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, como é que você imagina o futuro do Ateneu? Porque há muita memória guardada, aqui a gente está com um dos maiores campeões dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, a gente está com um colégio que foi berço para a história, onde se começou a educação. Como é que você imagina o futuro do Colégio Ateneu? Bem, eu espero que realmente o Ateneu continue, certo? Engrandecendo não só a educação, como todo esse contexto na parte cultural e tudo mais. Porque em 2012 nós tivemos um pequeno problema que a escola cogitou-se a praticamente fechar. E houve uma movimentação muito grande, inclusive com nós fazemos parte da Associação dos Ex-Alunos, que lideramos um grupo para fazer um movimento em prol disso aí, da questão da manutenção e preservação do Ateneu. Porque como ele é tombado, então isso aí, historicamente falando, não pode ter alterações estruturais arquitetônicas. É só questão de manutenção. Então, houve esse movimento para que realmente sensibilizasse o poder público para que a escola não fechasse, porque ela, como diz o estrofe do hino do Ateneu, nós temos um hino e que tem uma estrofe lá que diz assim: Ateneu não terá certamente na história quem tome o seu devido lugar. Então, com certeza que não vai existir ninguém na face da terra que acabe com essa história. Bom, e conhecendo mais sobre o Ateneu, sobre os personagens que estudaram por aqui, esse patrimônio que formou o caráter de tantas pessoas aqui do Rio Grande do Norte e tantas gerações que por aqui passaram, conhecer tudo isso, se reconhecer através disso, é conhecer a nossa história. E você sabe, conhecer a nossa história, isso é outra coisa.